Olá, estamos iniciando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo o presidente da FEBRAC, entidade que reúne as associações de criadores de animais de raça. Bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Leonardo Lamacchia. Osíris, uma saudação a ti, a todo o público telespectador da Bandeirantes. Alegria minha retornar a esse programa que é uma marca no Rio Grande do Sul, que mostra tudo que o setor produtivo faz, todas as iniciativas exitosas no nosso estado. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. A alegria é nossa ter você aqui e a representação também. Somos um estado agro, os criadores são importantes. De que forma a pandemia vem afetando o setor desde o ano passado, Leonardo? Bem, Osíris, o agro não parou, como nós temos dito, e tem sustentado não só a economia, colocado comida na mesa da sociedade brasileira, exportado muito, tem sido realmente um alicerce da economia brasileira, tem sido muito importante. Nós lá no início do ano passado, em março de 2020, tivemos o cuidado de orientar os pecuaristas, que são o público diretamente ligado à FEBRAC, para que tomassem medidas mitigadoras no que tange a pandemia, para que a pandemia não entrasse nas fazendas. Claro que nós já vimos hoje que não há algum lugar que esteja isolado da pandemia e do vírus. Mas claro que estas medidas que foram sugeridas surtiram efeito e o campo não parou. Essa é a verdade. Até porque a pecuária ela é uma atividade que exige cuidados diários. Ela respeita um ciclo biológico que não pode parar. Então, esse cuidado que os pecuaristas tiveram, não pararam e continuaram produzindo ao longo de todo esse período de pandemia proteína animal, carne de qualidade, exportando, botando divisas no Brasil, gerando emprego e renda. Tem sido muito bom o período para o setor, especialmente da pecuária. A carne subiu bastante, o valor da carne. Claro que o valor da carne hoje na gôndola do supermercado não representa o ganho para o produtor. O ganho do produtor ainda está longe deste acréscimo que teve. É também importante dizer aqui para o consumidor que está nos assistindo, que está sentindo no bolso, porque realmente a carne subiu bastante, mas é importante dizer que a carne vinha numa defasagem muito grande. Há muito tempo não havia reajuste na carne bovina especificamente, e por isso que ela também acabou subindo neste período. Mas é um momento para o setor especificamente bom, preços bons, exportação forte, consumo em alta. Agora está havendo uma queda de consumo nos últimos meses, mas durante o ano de 2020 o consumo foi forte e, portanto, tem sido sim um período bom e importante para o agro e, sobretudo, para a pecuária gaúcha e brasileira. Bom, o agro tem suportado o PIB do Brasil hoje, né? Nessa cadeia toda, exportação e mercado interno, aonde o produtor precisa ser melhor auxiliado aí? Eu acho, Osíris, que muita coisa ainda tem que ser feita, né? A pecuária brasileira é a primeira pecuária comercial do mundo, para orgulho nosso do Brasil. O agronegócio como um todo, em todas as suas cadeias, na lavoura, na pecuária, em todas as outras atividades, como tu com propriedade referiu, representa hoje quase 50%, 40% do PIB, do Produto Interno Bruto, de toda a riqueza gerada no Brasil. Então, o Brasil já é e tem tudo para ser a grande potência mundial no que tange a produção de alimentos. Nós temos espaço, nós temos áreas ainda para serem cultivadas e aproveitadas na exploração da atividade agropecuária. Agora, nós temos muita dificuldade. Esses grandes resultados que nós temos, ele é fruto de um trabalho muito dedicado e competente de cada um que está no campo, dos pecuaristas gaúchos e brasileiros, do produtor rural gaúcho brasileiro. Porque eu sempre tenho dito, da porteira para fora, as dificuldades são imensas. E isso não é só no campo. O empreendedor brasileiro, da porta para fora da sua empresa, encontra grande dificuldade. Uma carga tributária muito expressiva. Nós temos no campo, assim como na cidade, problemas de segurança pública. Nós temos estradas ruins para a escoação da produção de grãos e da produção pecuária brasileira. Então, ainda tem muito para avançar que os governos podem fazer, sobretudo nesses temas de infraestrutura, de segurança jurídica também. Agora, o produtor está fazendo sua parte. A produtividade nas lavouras aumentou
absurdamente, em razão de aporte tecnológico e de trabalho do produtor rural brasileiro. A nossa carne produzida hoje, além de nós sermos a primeira pecuária comercial do mundo, Osíris, em termos de volume, de números, nós temos alguns estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, que produzem carne de altíssima qualidade. E temos uma grande oportunidade agora, aliás, duas. Temos uma situação na Argentina, que aconteceu e que trará benefícios especificamente para o Rio Grande do Sul. O governo nacional argentino suspendeu por 30 dias as exportações de carne bovina. E eu vou parafrasear aqui um grande economista, para o orgulho nosso gaúcho, Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, que disse esses dias: em mercado não tem cadeira vazia. Se uma cadeira é desocupada num determinado mercado, imediatamente ela é ocupada. E é essa a expectativa que nós temos em relação a esses mercados, que a Argentina vai ficar 30 dias por hora, é a decisão inicial, 30 dias sem exportar. A carne gaúcha é uma carne premium, a partir de raças britânicas, uma carne produzida com maciez, com marmoreio, e tem toda a condição de ocupar esse espaço de mercado que a Argentina está deixando. E a outra grande oportunidade que a pecuária brasileira, mas especificamente do Rio Grande do Sul, terá, é essa decisão que nós tivemos recentemente, que eu batizei como a decisão mais importante da pecuária gaúcha nos últimos 30 anos, que foi a certificação pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, do Rio Grande do Sul, como zona livre de aftosa sem vacinação. Portanto, grandes oportunidades pela frente e muita responsabilidade para todos os atores envolvidos: governo, entidades e o próprio produtor agora de manutenção desse estado sanitário. Nós temos aí, Lamarck, uma carne de alta genética, de muita qualidade. Que mercados são esses que a Argentina não deixa de exportar agora, que podem migrar para a nossa carne aqui? Bem, nós temos alguns mercados que há muito tempo a gente namora. Por exemplo, o mercado do Japão é um mercado importante que demanda essa carne premium de alta qualidade e exige, com uma exceção, porque o Japão ele exige que a carne, para ser exportada, tenha que ser de zona livre de aftosa sem vacinação, mas ele demanda a carne do Uruguai. Essa é uma curiosidade interessante para dividir com o teu telespectador. E por que isso acontece? Porque o Uruguai ele é zona livre, mas ele vacina. O Uruguai continua vacinando. Mas o Uruguai tem um sistema de rastreabilidade bovina muito qualificado há muitos anos, e esta sistemática do sistema de rastreabilidade bovina uruguaia permite que ele acesse determinados mercados, mesmo ainda com a vacinação. Então, o mercado do Japão é um mercado importante. Vários países da União Europeia também passarão, a nossa expectativa é nesse sentido, passarão a demandar a carne gaúcha a partir tanto do certificado de zona livre, quanto desta suspensão da Argentina. A Argentina exporta muito para o mercado norte-americano e para o mercado europeu. Sim. Agora, os nossos produtores têm uma economia em primeiro momento, que não tem que despender com a estrutura de vacinação, mas toda uma estrutura foi montada justamente para garantir essa sanidade, não é, Lamarck? Exato. E esse é um outro ponto importante a destacar, né, Osíris? Quando nós tivemos aqueles focos há 20 anos atrás, que começaram em Joia e que marcam a memória de muitos gaúchos, porque foram imagens muito fortes, aquelas Sim, tinha o rifle sanitário lá em 2000, né? Oi? Teve o rifle sanitário lá em 2000, naquela região de Joia toda, traumatizou o segmento, né? A Brigada Militar com seus mosquetões abatendo os animais contaminados com rifle sanitário. Aquilo são imagens que chocaram muito e ficaram muito marcadas na vida de todos nós. Mas o que acontece? Aquela decisão, naquele momento, o Estado não estava maduro para ter tomado aquela decisão de retirada da vacina. Hoje nós estamos falando de 20 anos depois. Durante esses 20 anos houve controle de circulação viral e não houve circulação viral no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, há 14 anos é zona livre, não teve nenhum foco, não tem circulação viral. E o governo do Estado, a partir de uma auditoria feita pelo Ministério da Agricultura, onde elencou 18 itens que o Estado deveria, 18 itens
que o Estado deveria cumprir para conseguir a liberação. Esses itens foram cumpridos. O secretário Covatti Filho, eu quero fazer esse registro aqui, tratou desse tema desde o primeiro momento, com transparência, com diálogo, e eu sempre disse, esta decisão tem que ser técnica e não política. Se nós tivermos, claro que no fundo e ao fim, ela é uma decisão política porque ela é do governo, mas ela tem que ser embasada em critérios técnicos. E esta decisão agora foi sim embasada em critérios técnicos a partir de uma auditoria do Ministério da Agricultura com melhoria do sistema de defesa sanitária. Muitos pecuaristas que estão nos assistindo devem pensar, mas ainda tem muito para avançar. Tem muito pecuarista ainda receoso e preocupado. E tem razão em estarem receosos e preocupados. Não há dúvida que nós temos que estar receosos e preocupados. Agora o nosso trabalho é, em que pese tenham sido feitos investimentos do governo do Estado, no sentido de melhorar a sua estrutura, o governo do Estado também é importante dizer, Osíris, os servidores da Secretaria da Agricultura são pessoas extremamente qualificadas e dedicadas. Todos os servidores da Secretaria da Agricultura e esses que trabalham na defesa sanitária são pessoas muito qualificadas e muito dedicadas. O trabalho deles vai ser decisivo nisso e nós temos toda a confiança no trabalho deles, mas eles precisam de estrutura. Então, agora eu acho que cabe nós. Eu tenho, inclusive, usado o seguinte binômio para traduzir o que aconteceu em relação à retirada da vacina. Oportunidade e responsabilidade. Oportunidades vão surgir muitas, não tenho dúvida, fruto da qualidade da nossa carne. E responsabilidade nós vamos ter que ter muito a partir de agora, que começa no produtor, que é o primeiro responsável lá dentro da sua propriedade pela manutenção do estado sanitário, passa pelas entidades, cabe a nós continuarmos nos articulando e cobrando do governo aperfeiçoamento, e a responsabilidade, esta sim maior, é de quem tomou a decisão e de quem tem o compromisso legal de fazer a defesa sanitária, que é do governo do Estado do Rio Grande do Sul, do poder público. Portanto, agora nós temos que aperfeiçoar ainda mais o sistema. Temos aí 2 pontos a serem olhados imediatamente, que é o controle de portos e aeroportos. Temos que ter esse cuidado. Esse foi um tema que nós não conseguimos avançar como queríamos, portos e aeroportos, e continuar intensificando o sistema de defesa sanitária. Mas é uma data, sim, muito significativa, a ser comemorada e uma decisão tomada neste momento completamente diferente daquela tomada lá em 2000. Leonardo, falaste do receio de alguns produtores. Isso é em função das fronteiras, é isso? Exato, em função das fronteiras, o Rio Grande do Sul, por um lado, o Rio Grande do Sul, em razão das fronteiras, tem uma vantagem, qual seja, o Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai, que continuam vacinando. Sim. Isso é um ponto de tranquilidade. Faz fronteira internamente com Santa Catarina, que é zona livre há 14 anos. Então, o Rio Grande está protegido por um bolsão que, de certa forma, traz alguma tranquilidade. 2 países que vacinam e um estado que não tem circulação viral e é livre há 14 anos. Isso reforça o que eu vinha dizendo. Onde é que nós poderemos ter e onde é que precisamos ter uma atenção muito especial? Portos e aeroportos. Agora, claro, não é porque o Uruguai e a Argentina vacinam que não se corre o risco de, em determinados corredores que existem na fronteira, entrar gado com aftosa e aí poder haver uma contaminação. Então tem que haver um controle de fronteira muito efetivo, portos e aeroportos e, claro, internamente no estado, mas a partir do trabalho e da vigilância permanente de cada um dos produtores nas suas propriedades. A gente está conversando com o Leonardo Lamacchia, presidente da FEBRAC, Federação das Associações dos Criadores de Animais de Raça. Vamos fazer um breve intervalo, em seguida voltamos falando. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, conversando hoje com o presidente da Federação das Associações de Criadores de Animais de Raça, Leonardo Lamacchia. Agora, a grande vitrine dos produtores é sempre as feiras. O ano passado nós tivemos feiras em formato virtual. A tendência é que esse ano nós tenhamos uma Expo Inter, digamos assim, híbrida, Leonardo. Exato, Osíris. No ano passado, isso reforça isso que tu disseste, a tua pergunta, me oportuniza mostrar como nós estávamos corretos no ano passado
em ter realizado a Expo Inter Digital de 2020. Nós conseguimos, a partir da liderança do secretário Covatti, a FEBRAC teve um papel de grande protagonismo, as demais entidades, a Farsul, a FETAG, nós conseguimos, unidos, mesmo naquele momento de grande dificuldade e de incerteza, tivemos ousadia, coragem e fizemos a exposição. E lembrando que no ano passado nós comemorávamos os 50 anos do Parque Assis Brasil. Aquele modelo, eu disse lá na tribuna do Parque Assis Brasil, estava presente a nossa ministra Tereza Cristina na nossa abertura oficial na sexta-feira. Eu disse na tribuna, e não errei, era a única, naquele momento, exposição agropecuária no mundo realizada naquele formato. Os animais e uma mínima estrutura de cabanheiros e de jurados no parque, e tudo sendo transmitido. Foi um grande sucesso a Expo Inter Digital 2020. Mostrou que o gaúcho tem coragem, é inovador e soube se reinventar. Osíris, eu sempre digo o seguinte, o mais forte, aquele que mais consegue sucesso não é o mais forte, é o que mais consegue se adaptar a situações novas, e que foi o que nós fizemos no ano passado, com a Expo Inter Digital. E também naquela oportunidade eu disse que aquele modelo veio para ficar, porque mesmo que nós tenhamos a retomada das exposições na sua normalidade, ter a cobertura digital e proporcionar às pessoas que estão em casa e que eventualmente não puderam ir por distância, por ter um dia chuvoso, por qualquer razão ir ao parque, nós estamos ampliando o leque de pessoas envolvidas e assistindo aquele evento. Além de que, no ano passado, também eu disse, os 50 anos do parque marcaram, quando a Expo Inter virou Expo Inter, há 50 anos atrás, ela recebeu dentro do Parque de Esteio uma série de comitivas de outros países. E agora, no ano passado, nos 50 anos do parque, nós levamos a Expo Inter para todos os países do mundo, a partir da transmissão digital. Então, me parece que é um modelo que veio para ficar. Outra coisa importante, Osíris, no ano passado eu dizia, olha, não vamos ficar postergando tudo para 2021, simplesmente, e ficar parado em 2020, porque nós não sabemos como é que vai estar 2021. E está aí, está correto o que nós pensamos no ano passado. Nós ainda não temos uma solução para a pandemia, ainda a vacinação está avançando, sem dúvida nenhuma, mas nós ainda temos uma situação complexa da pandemia e de incertezas. Então, me parece que, neste ano, o que nós devemos fazer? Repetir o modelo, exatamente o modelo do ano passado, e dentro do possível, daqui nos próximos 3 meses, ir monitorando como é que vai estar o cenário da pandemia, e claro, imagino que poderemos ter neste ano mais gente dentro do parque, um movimento maior de pessoas dentro do Parque Assis Brasil. Mas ainda acho difícil, faltando 3 meses, nós pensarmos numa Expo Inter com público, com bilheteria e com público externo, como nós estamos acostumados vendo aquele parque cheio. Me parece que há 90 dias do evento, frente ao cenário que estamos tendo, esta não será ainda a Expo Inter que todos nós conhecemos, gostamos e queremos. Mas na impossibilidade de fazer no formato totalmente tradicional, vamos realizá-la. Aliás, agora há pouco, foram realizadas duas importantes exposições, a Exposição Nacional do Hereford e Braford e a Exposição Nacional do Brangus e do Angus. Foram feitas lá em Uruguaiana com esse formato de transmissão, uma estrutura mínima no parque e transmissão também. Agora, nos próximos dias, a Feovinos vai ser realizada em Lavras do Sul da mesma forma, uma estrutura mínima no parque e transmissão. Então me parece que esse modelo veio para ficar e a Expo Inter, que já foi um sucesso em 2020, vai em 2021, mesmo ante as dificuldades que esse ano nos impõe, vai ser um grande sucesso e vai mostrar mais uma vez a força, a capacidade de inovação, a capacidade de reinvenção do povo gaúcho.
Isso nos projeta já a de 2022, porque até lá nós teremos um conjunto da população já vacinados na primeira e segunda dose que poderão participar, né, do evento. Aí sim, aí me parece que projetar 2022 com um cenário de normalidade ou muito próximo da normalidade pelo avanço da vacinação e a imunização de praticamente toda a população, porque aí nós estamos falando daqui 1 ano e 3 meses, né? É bastante tempo. Aí eu acho que nós podemos sim projetar uma retomada daquela Expo Inter, como nós estamos acostumados, como tu está há tantos anos acostumado a cobrir, aqueles finais de semana lotados, a cidade invadindo efetivamente o campo, que essa integração das pessoas da cidade e do campo é uma marca. Agora, Lamáquia, nós temos aqui novos mercados, temos um certificado de zona livre de vacinação, temos capacidade de aumentar nossa produção justamente para atender esses mercados e também manter o interno? Excelente pergunta. Temos sim, e temos feito isso. A produtividade na produção pecuária tem aumentado. Uma parte deste aumento diz respeito a confinamento de gado. Porque nas propriedades onde há confinamento, tu consegue uma produtividade muito maior em áreas menores ou em áreas iguais que tu teria numa criação diferente, uma criação com o boi no pasto. Claro que o confinamento ele não traz o mesmo sabor que traz um animal criado a campo. Mas mesmo os animais criados a campo, hoje, em virtude da tecnologia, da forma de manejo, do investimento, da capacidade do pecuarista gaúcho e brasileiro, está conseguindo se aumentar a produtividade, sim, mesmo mantendo as áreas. E lembrando, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem a figura da reserva legal, sem que o produtor seja indenizado por um pedaço da sua propriedade, da sua área que ele não utiliza. Então, nós temos que também preservando o meio ambiente, porque esta é uma situação inegociável, o meio ambiente precisa ser preservado. Meio ambiente é o produtor rural porque vive dele, vive do campo, vive do açude, da sanga, do rio. Então claro, é fundamental que isso fique claro para a sociedade gaúcha e para a sociedade brasileira. O produtor rural é o primeiro a querer preservar o meio ambiente. É o maior interessado. Mas nós temos hoje amarras que precisam ser discutidas, inclusive para nós aumentarmos ainda mais nossa produtividade e mostrarmos que já somos e que podemos ser muito mais uma potência mundial em termos de produção de alimentos. A gente está conversando com o Leonardo Lamáquia, presidente da FEBRAC, Federação das Associações de Criadores de Animais de Raça. A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos para o bloco final do Rio Grande que dá certo. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o presidente da Federação das Associações dos Criadores de Animais de Raça, Leonardo Lamáquia. Leonardo, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bem, Osiris, eu acho que o Rio Grande já tem dado muito certo no campo privado. Me parece que a crise e a dificuldade do governo é muito mais no campo público, ou é no campo público e não no campo privado. Eu acho que para o Rio Grande voltar a dar mais certo e dar certo efetivamente, nós já fomos referência em muitos temas, né? Nós já fomos referência em educação, nós já fomos referência em segurança, em N temas. Eu acho que nós temos que continuar estimulando o empreendedorismo, facilitando a vida do empreendedor do campo e da cidade. Quanto mais empreendimentos nós tivermos, nós teremos mais geração de emprego e teremos mais geração de renda. O Estado tem que fazer a sua parte. O Estado tem que se focar nas suas áreas principais para que possa prestar um bom serviço público nas áreas que são típicas e básicas estatais. Precisa fazer parcerias público-privadas para atender aquilo que ele não consegue, readequar, redimensionar o seu tamanho, porque nós temos visto. Isso não é nenhuma questão de gostar ou não gostar, de questão do tamanho do Estado, é uma questão matemática. O Estado não terá condições de manter o pagamento da sua folha e dos seus inativos.
Então, me parece que para o Rio Grande dar certo, nós precisamos mais de soluções no campo do público, porque o privado tem tentado fazer a sua parte e tem feito muito bem. No campo, eu já disse e reafirmo, da porteira para dentro, o produtor rural, o pecuarista gaúcho, dá um show de produção, seja em produtividade, em qualidade dos produtos, em investimento de tecnologia, utilização de gestão dentro das propriedades, então dá um verdadeiro show. E o empreendedor gaúcho também é muito competente. O povo gaúcho é um povo empreendedor por natureza. Olha quantas grandes empresas e pequenas que viraram grandes e pequenas empresas que contribuem tanto na geração de emprego e renda. Me parece que esse é o caminho. Estamos no caminho certo. Temos um povo trabalhador, empreendedor, que precisa de um pouco mais de facilidade para desenvolver as suas atividades, porque a partir das suas atividades, da atividade privada, do empreendedorismo, vai voltar ao lugar que sempre teve de destaque em todas as áreas. Empreendedorismo é fundamental. Tem surgido novos empreendedores na área de criação de raça, Leonardo? Muito, Osíris. Hoje a gente vê gerações mais novas assumindo as estâncias e as fazendas com uma vontade imensa, e não só com uma vontade imensa de crescer. Isso é que é muito interessante. Nós temos visto novas gerações assumirem as propriedades rurais com amor pela terra, com amor pelo que fazem, com orgulho de acordar cedo, de ir para o campo no frio, no calor, de produzir uma carne melhor, de ter maior produtividade. Então essas novas gerações, esses jovens que estão ficando nas propriedades, isso é fundamental. O jovem, seja o filho do dono da fazenda ou o filho do trabalhador da fazenda, poder ficar na fazenda, se realizar, ser bem remunerado, tirar dali o seu sustento, isso é um grande avanço que nós estamos tendo. Então, essas novas gerações seguramente vão levar adiante o que as gerações anteriores fizeram, porque o respeito ao passado é um alicerce fundamental para nós olharmos para o presente e construirmos o futuro. Então, essas novas gerações, com o que aprenderam com as gerações anteriores, seguramente vão fazer com que o campo gaúcho e brasileiro realmente se destaque e o Brasil seja a maior potência em produção de alimentos no mundo. Leonardo Lamáquia, a FEBRAC e a criação de animais de raça, assim bem como a pecuária, são parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Osíris. Eu que parabenizo vocês, a Band que dá uma cobertura tão importante para todos os setores da economia e especialmente para nós da FEBRAC. É uma alegria novamente voltar ao Rio Grande que dá certo. Temos tentado fazer a nossa parte representando as associações de criadores e eu faço uma homenagem, um agradecimento para a nossa diretoria e para todos os presidentes de associações de criadores que são verdadeiros gigantes. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Leonardo. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e voltamos na próxima semana. Até lá!